Toma eso. Oye, ya le levou duas caixas. Bate, levou duas caixas. Olha Leo. Chimango. Acabou. Olha Leo, Chimango. Olha Leo, tá com Leo. Olha Leo, Chimango. Olha Leo, Leo roubou o Leo, Leo. Não entrou aí, Jangan bagi. Kena lanjut kuih. Bate, levou duas caixas. Curuco. Duas caixas, Olha. Caminhão de óleo capota e angolanos acabam invadindo o local e roubam todas as mercadorias sem pouco se importando com os ocupantes do caminhão. Bem que pessoal, bem-vindos para mais um vídeo, eu sou o vosso Bonano, para quem não conhece. Propriedade intacta. Isso aconteceu na minha cidade, é um lugar onde eu passo frequentemente. Bom, o vídeo de hoje praticamente nós vamos voltar aqui nas antigas, né? Onde vamos cutucar um pouco na realidade social que acontece aqui em Angola e falar um pouco aí sobre as legendas que tem percorrido juntamente com essa manchete, certo? Então já inscreva no canal, já tem os negócios de inscrição de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Bom, vou situar o pessoal porque eu sei que boa parte das pessoas que me assistem aqui acabam não sendo angolano. Lubito é um município que fica no sul de Angola, na província de Benguela, onde na qual existe uma localidade chamada Africano. É a zona mais famosa desse município. Nesse lugar existem duas vias, aquela que sobe e aquela que desce. Tá aquela que desce? É muito perigosa, é perigosíssima, entendeu? É perigosíssima. Volta e meia acontece algum capotamento de uma viatura ligeira ou pesada e é constantemente. E para quem conhece bem aquela via, acaba sempre vendo aí traços, né, de deslizes de caminhões, não só, pessoas morrem ali. Só no princípio desse ano já vi 3 acidentes e um deles era um corpo de um motoqueiro que praticamente foi arrastado por um caminhão. E é perigoso aquela descida, entendeu? E lembram aquele vídeo onde eu falei sobre o funil, né? Onde todos os veículos pesados e ligeiros acabam passando e ao redor tem 1 milhão de pessoas vendendo que ali se vira um caminhão ou qualquer veículo que seja deslizar, vai matar milhões de pessoas. Exatamente, aquilo é pior, porque tá assim, entendeu? Tá assim, aquela porra é íngreme. Só para vocês terem ideia, é íngreme. Assim, né? Foda-se, assim dá na mesma. Aquilo... Acontece muitos acidentes, entendeu? Acontecem mesmo muitos acidentes. E claro, né, muita gente já foi vitimada. Ao redor das estradas, da própria estrada, tem muitas casas. E aquela é uma via muito antiga, uma via colonial. Todos os veículos pesados que circulam na região sul do país passam por lá. E adivinham só, faz aqui. É a estrada número 100. A estrada mais importante do país, simplesmente é essa aí. Essa é a via, a estrada mais importante do país. Ponto. Agora vamos falar o que nos interessa aqui, certo? Já chegamos aí num ponto, né? Bom, o que temos aqui na nossa frente parece ser uma Canter que acabou capotando e esse capotamento chamou a atenção das pessoas, como é de costume, e as pessoas que chegaram começaram a se preocupar muito mais com as mercadorias. Do jeito que está o veículo, é bem provavelmente que os ocupantes acabaram saindo ilesos, mas as mercadorias não. Toda a mercadoria foi roubada e transportava consigo óleo vegetal. Óleo vegetal praticamente é um dos produtos que está não escasso, mas muito caro nos nossos mercados, certo? As pessoas acabam comprando assim um bocadinho de óleo, então vendem abundância, sem donos para reclamarem naquele exato momento. Simplesmente eles vão lá e tiram. É assim que funciona. Isso não se nega. Funciona desse jeito. Vai gritar quê? Por que eu estou a falar isso, pessoal, com esse tom de voz? Porque, primeiro, nosso estado social é muito precário, certo? O nosso estado social é muito precário. Nós não conseguimos comprar as coisas básicas. Isso, de alguma forma, acaba mostrando a natureza de sobrevivência da pessoa a todo momento. Sem a gente estar em perigo aparente, nós já ativamos o espírito de sobrevivência, né? O estado de necessidade. A gente logo ativa e a gente faz esse tipo de ações. É roubo, aos olhos da lei. Roubo não, é furto, né? Aos olhos da lei é furto. Mas o que eles iam fazer quê? A pergunta é essa que se fala. Eles iam fazer quê? Bom. Olá pessoal, meu nome é AJ. Eu sou dos Estados Unidos, da cidade de Chicago. Eu ensino inglês para pessoas que não sabem o inglês. Eu falo espanhol e português. Tenho um curso em português para vocês.
ou 2 cursos em inglês. Além disso, tenho um livro que se chama Bilingual Secrets, The Secrets to Becoming Bilingual, Segredos Bilíngues, ou Segredos para se tornar bilíngue. Vocês podem comprar os meus cursos, o livro, no meu site, ajtutor.com/shop ou ajtutor.com/shop. Agora, até logo. No final do ano passado, capotou um caminhão gigantesco, né? Que levava aqueles contentores, né? Um container bem grande. Ele capotou, é só que ele transportava consigo muito açúcar. E esse açúcar desapareceu em questão de segundo. E aqui no Lubito, por exemplo, eu falo mais Benguela em geral, o que é que acontece? Acontece muitas das vezes que você vê um caminhão que está a transportar comida, eu vivi na Calumba. Oi, faz daqui você que, aqui, que você que é benguelense. Eu vi na Calumba, na maior senzala que já existiu na província de Benguela. Então o que é que acontece, pessoal? O caminhão, quando vier a transportar alimentos, se não tiver ser escoltado por policiais, praticamente eles metem arames ao redor para que as pessoas não subam e puxam. Isso acontece em Luanda também, acontece em quase todas as províncias, mas eu falo com propriedade daquilo que eu vejo, eu vi assim com meus olhos. Isso começou a acontecer mais com frequência na época da pandemia, onde as pessoas começaram a ficar com muita fome, dinheiro não entrava em casa e comida sempre acabava, as praças estavam totalmente confinadas e, querendo ou não, as pessoas precisavam comer. Então, esses veículos de empresários independentes que ficavam aí passavam a ser a vítima. Muitos empresários ficaram no show. Por quê? Porque enquanto a população empobrecia mais ainda, muitos empresários também acabavam empobrecendo junto. O ciclo normal que é admitido no mundo é: quanto mais as pessoas ficam pobres, mais algum grupinho aí de pessoas ficam altamente milionários. Aqui em Angola não funciona assim. Quanto mais a população for pobre, mais eles vão penalizar os empresários independentes. Roubos, as ruas que antigamente eram silenciosas, simplesmente começa a ter muita delinquência, porque acaba a ser apenas um sintoma do problema que existe nessa sociedade. E nós não estamos aqui para apontar culpados, né? Calma aí, muchacho. A gente já sabe quem é, entendeu? Mas isso é até engraçado falar, né? Rir para não chorar. Vou sorrir para não chorar. O cadengue que já te faz. Bom, não corta a minha cabeça, é a família. Bom, mas o problema mesmo é esse, entendeu? Todo santo dia você acaba encontrando uma situação social diferente e blá blá blá. Pontos. Quais são os títulos que acompanham as manchetes desse incidente? Vamos procurar o culpado. E olha uma coisa engraçada que acontece aqui em Angola. Quando existe furto de alimentos de um caminhão, né, de um empresário, ou às vezes de uma empresa mesmo só, que estava a transportar alimentos e foi furtado, os policiais entram na via e conseguem voltar com culpados. Todas as mercadorias acabam voltando na mão dos verdadeiros donos, certo? Eles entram nos bairros, fazem campanha, não sei quantos, eles conseguem encontrar. E veja que muitas das vezes que não roubam só 10 pessoas, são centenas, às vezes é um bairro inteiro que roubou, certo? Às vezes são pessoas que estavam a passar, não sei quantos. Até aqueles que estavam a passar também serão encontrados. Agora você se pergunta, quantas denúncias de delinquentes lá no bairro existem, mas você não consegue, pelo menos, retirar o delinquente do bairro, porque você não está a encontrar. Então, existe uma falta de vontade da parte das autoridades de encontrar o real causador dos problemas sociais. A pergunta que fica é essa: vamos identificar os gatunos dos olhos. Por que não identificam o gatuno que roubou o último dinheiro daquela senhora zungueira que sustenta mais de 5 filhos? Por que não vão identificar aquele indivíduo, aquele elemento criminoso? Aquele elemento criminoso. Vamos identificar as pessoas que roubaram o óleo. Por que não utilizam essas tais tecnologias, forças de vontade, para conseguirem identificar, por exemplo, aquela gangue específica que acaba atormentando um bairro específico? Entendeu o que eu estou a falar? Em 2021, se eu não me engano, 2021 ou 2020,
acabou surgindo ali um caminhão na rotunda do Quero, que foi invadido, né? Levava muito arroz. E tinha lá um senhor que foi apelido de Arrozman. Eu vou dar um jeito de deixar a fotografia, caso eu achei, vou deixar aqui. O que o Arrozman fez? Ele pegou 2 sacos de... É 2 sacos de arroz? Eu nem lembro. 2 sacos de arroz, entendeu? Ele ia correr. Aquela imagem foi tão famosa, mas tão famosa. Eu me lembro que o motorista daquele carro foi demitido. A polícia tá vindo. Abre aí, abre aí. Atira aí. Atira aí. Atira só na janela. É. Busca mais um, vai lá. Busca mais. Busca. Epa, vai. A polícia deve estar. O motorista daquele caminhão foi demitido. Infelizmente, né, foi uma péssima ação por parte daquela empresa. O senhor foi demitido. O Arrozman foi identificado. O Arrozman foi identificado. Mas não consegue encontrar os meliantes que acabam atormentando as pessoas honestas. Eu não estou falando que eles fizeram certo, mas devemos admitir que isso é só um sintoma do problema real da Angola. Entendeu? Eu estou para comprar um livro do Juca Majeje, um professor universitário, que fala um pouco, né, sobre o sintoma da sociedade no quesito da prostituição. A prostituição passa a ser um sintoma também, certo? Eu vou ler aquele livro e eu vou trazer aqui alguns rascunhos, respectivamente, daquele livro, porque é muito bom, porque fala um pouco sobre a problemática de um dos sintomas dos nossos problemas sociais. Então, os nossos problemas sociais são muito, mas muito vastos, né, digamos assim, são vastos. E de alguma forma ou de outra, nós devemos entender que isso pode se resolver. Mas se a gente não pegar a própria raiz, ainda vai acontecer muito mais. Ponto. Agora vamos falar no quesito, na responsabilidade governamental, certo? O governo deveria cuidar da via pública. Uma das coisas que eu bato mais na tecla, graças a Deus nós estamos a conseguir uma câmera, e eu vou mostrar algumas coisas realmente, né? Não será com muita frequência, mas eu vou mostrar, porque eu preciso ainda organizar algumas coisas, mas eu vou mostrar com muito mais frequência do que agora, certo? E uma das coisas que eu bati muito na tecla nos últimos anos desse nosso canal é a questão da estrada. Acesso. Os lugares devem ter acesso. Entendeu? Eu vou mostrar para vocês. Felizmente eu vou mostrar para vocês. Graças a Deus, né? Eu vou mostrar para vocês. Nós precisamos ter acesso. E esses acessos também devem ser muito bem cuidados e devem ser muito bem planeados. E quando mais esse acesso, né? Esse acesso não. Quando mais essa via está no meio da localidade, precisa de mais cuidado. Tem que ter separador nessa estrada. Não dá para ter separador. Cara, só para vocês terem ideia, as pessoas fazem ponte no mar. Ponte no mar. Não vão conseguir meter separador nessa estrada? Devem meter separador nessa estrada para início de conversa. Metam separador, sinalizam a estrada. E claro, né? Vai ser difícil sinalizar porque é íngreme, né? Ninguém vai respeitar, isso pode causar mais acidente. Mas botam separador disso aí, porque se tivesse separador, esse carro não ia capotar do jeito que capotou. Porque ia se apoiar no separador. Não podemos gastar muito ferro. Põe a betão. Vai resolver um problema gigante. Porque ali tem pessoas, imagina que esse carro tivesse saído tivesse saído da estrada. Ele iria cair na casa das pessoas. Quantos caminhões já escaparam? Quantas casas? Eu passo aí todos os santos dias. Dá medo para sair. Dá muito medo. E esse motorista corre para caramba, também são imprudentes. Isso é imprudente demais. Mas veja só, quantas casas já foram destruídas por negligência, por negligenciar, aliás. Quantas casas já foram destruídas por negligenciarem essa via? Então essa via precisa de mais cuidado. Tem que meter separador. Além de separadores, também deve ter uma iluminação pública bem nítida, certo? Bem clarinha e tal.
E deve ter mesmo separador. Eu ainda vou bater mais nessa tecla. Deve ter separador. Entendeu? Bota separador nisso daí. Vai proteger muito a população, certo? E agora, se vão conseguir encontrar os culpados ou não, eu sei que vão conseguir encontrar os culpados, mas não vão conseguir puni-los, entendeu? Não vão conseguir puni-los. Vão puni-los como? Como é que vocês vão nos processar? Isso vai demandar gasto. Ponto. Infelizmente, eu dou aqui os meus sentimentos para o empresário que perdeu essa mercadoria. É bem provável que seja um estrangeiro ou um nacional. É bem provável que seja também nacional mesmo, né? Não estrangeiro, nacional. Normalmente os estrangeiros acabam tendo outra característica de transporte de mercadoria. Mas bom, vamos jogar na possibilidade de ser estrangeiro ou nacional, né? Desde que seja um empresário, para mim tá bom. Eles têm ajudado o nosso país a crescer, pagam imposto, acredito que sim. E eles empregam as pessoas, pagam bem, acredito que sim. Escrever as pessoas escrever os seus funcionários na Segurança Social, também vou acreditar que sim. E é isso, pessoal. O empresário aí teve perca gigantesca, e acredito que não será reparável essa perca. Já perdeu, já era. O dono do veículo, é bem provável que esse veículo também seja da própria empresa, também é uma perca, e querendo ou não, isso prejudica tanto a ordem pública, tanto os empresários, tanto a própria população em geral. Porque agora estes que tiraram o olho não vão conseguir dormir, com medo de serem capturados, certo? Bom, inscreva no canal, atenção, não esqueçam de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Nos vemos na próxima. Tchau.